frases de Confúcio para refletir. Aprender sem pensar é tempo perdido, pensar sem aprender é perigoso. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum atribui a culpa aos outros. Quando você vir um homem bom, tente imitá-lo. Quando vir um homem mau, examine-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento vem de entender que você nada sabe. Seja respeitoso com todos, mas familiarize-se com poucos, trate todos com bondade, mas conheça quem são seus verdadeiros amigos. O homem que move montanhas começa carregando pedras pequenas. Se você odeia uma pessoa, odeie-a sozinho, não espalhe o ódio para os outros. Quando cometemos um erro e não o corrigimos, cometemos outro erro. Aquele que diz uma mentira não sabe a tarefa que assumiu, porque estará obrigado a inventar 20 mais para sustentar a certeza da primeira. Quem quer que seja que governa, deve governar através da virtude. O homem de bem é aquele que pratica o que prega. Não implore, não critique, não reclame, não lamente. Apenas melhore. Exija muito de si mesmo e espere pouco dos outros. Assim, evitará muitos abortos. Um homem de virtude é como um mercador que vende suas mercadorias com honestidade. O que você não deseja para si, não faça para os outros. Aquele que comete um erro e não o corrige comete outro erro. Não se preocupe com coisas pequenas. O silêncio é um amigo que nunca trai. O homem de idade superior antes de falar e depois fala de acordo com suas ações. O homem superior pensa sempre no seu dever, o homem comum pensa sempre em seus direitos. Aquele que governa através da virtude é como a estrela polar, que permanece fixa enquanto as outras estrelas a cercam. Escolha um trabalho que você ame, e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Não fale mal do homem ausente. Onde quer que você vá, vá com todo o seu coração. A virtude não está em evitar os desejos, mas em não ser escravo deles. Aquele que é paciente obtém o que deseja. Se você quer colher algo, primeiro precisa semear. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em perigo. Não se preocupe se os outros não o respeitam, preocupe-se se você não os respeita. O homem que cometeu um erro e não o corrigiu cometeu outro erro. O homem superior é persistente em seu caminho e não é desviado por coisas pequenas. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. O sábio encontra a sua própria luz, o homem comum segue a luz dos outros. O homem superior é modesto em suas palavras, mas excede em suas ações. O homem superior tem orgulho, mas não é orgulhoso. O homem comum é orgulhoso, mas não tem orgulho. Aquele que cometeu um erro e não o corrigiu cometeu outro erro. O homem de bem encontra a si mesmo, o homem comum encontra os outros. O homem superior é calmo e sereno, o homem comum é sempre inquieto. Aquele que sabe que é um tolo é sábio, aquele que pensa que é sábio é um tolo. Aquele que pratica a virtude é como um artista que esculpe uma obra de arte. Aquele que cometeu um erro e não o corrigiu cometeu outro erro. O homem superior é educado, mas não pedante. O homem comum é pedante, mas não é educado. O homem superior é imparcial em suas palavras, mas justo em suas ações. Aquele que tem uma língua afiada está perto de cortar sua própria garganta. Aquele que se apressou demais em fazer um julgamento, geralmente erra. O homem superior cuidado é o em suas palavras, mas generoso em suas ações. Aquele que não sabe, e não sabe que não sabe, é um tolo. Evite-o.
O homem superior é prudente em suas ações, mas não é indeciso. Aquele que é capaz de ver o lado bom dos outros tem uma visão clara. O homem superior é justo em suas palavras e honesto em suas ações. Aquele que busca a verdade deve estar disposto a questionar suas próprias crenças. O homem de bem se preocupa mais em ser correto do que em ser popular. Aquele que pratica a paciência alcança a tranquilidade interior. O homem superior busca a harmonia interna antes de tentar harmonizar o mundo externo. Aquele que é administrador não se vangloria de sua sabedoria. O homem superior se preocupa com a justiça, mesmo quando ninguém está olhando. Aquele que é honesto consigo mesmo nunca pode ser considerado desonesto pelos outros. O homem superior busca a virtude, não para impressionar os outros, mas para viver em paz consigo mesmo. Aquele que age com retidão não precisa se preocupar com a calúnia. O homem de bem não faz promessas que não pode cumprir. Aquele que é sábio não se envaidece com o elogio nem se abate com a crítica. O homem superior busca a simplicidade em meio à complexidade do mundo. Aquele que teme o fracasso nunca experimentará o verdadeiro sucesso. O homem de bem se preocupa mais em ajudar os outros do que em beneficiar-se. Aquele que é paciente não se deixa levar pelos impulsos momentâneos. O homem superior é humilde em sua conduta, mas firme em seus princípios. Aquele que tem conhecimento e não o compartilha é como uma lâmpada escondida no escuro. O homem de bem respeita a si mesmo e aos outros, reconhecendo a igualdade de todos. Aquele que busca a sabedoria deve estar disposto a aprender com todos, independente de sua posição social ou conhecimento.